Alguém chegou para ele e disse: olha, estou vindo lá de Jerusalém. E ele falou: olha, e como está o povo lá? Me conte como eles estão. E ali alguém disse: olha, Neemias, os muros foram quebrados, os muros estão fendidos, as portas foram queimadas a fogo. E diz a Bíblia que ele se assentou e chorou. Ele chorou porque ele se sentiu no seu coração. Ele sentiu uma tristeza em saber que o seu povo, que os muros estavam danificados, que a sua cidade, a sua nação estava desprotegida. E o que é muro? Hoje eu estava observando o pastor Ronildo e o pastor Dixon fazendo uma parede ali na sede. E eu observava quando ele colocava aquela massa, a massa de cimento, aí ele deixava ela bem retinha, e depois ele colocava um tijolo e deixava bem retinho, não é assim, pastor, para ficar reta. E eu olhei e pensei: nossa, mas fiquei olhando ali um pouquinho, pensei: não, mas ele está fazendo para ela ficar retinha. Por que ele estava fazendo aquela parede? Porque ali vai ser uma sala, e aquela sala precisa de uma proteção. Ele estava fazendo um muro ali. E eu comecei a lembrar da mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu falei: olha, se eles não fizerem essa parede bem feita, bem reta, de nada vai adiantar. Se essa massa não foi bem preparada, não foi colocado cimento e os demais componentes, esses tijolos não vão parar ali. E qualquer vento, ou se alguém encostar ou empurrar, ela vai cair. E assim é na nossa vida. Nós precisamos de muros na nossa vida. E o que é muro? Nada mais do que uma proteção, uma defesa. E naquele momento Jerusalém estava desprotegida. A nação de Neemias estava desprotegida. E uma nação sem proteção, sem muros, é uma nação sem dono. Uma vida sem muros, sem proteção, é uma vida sem dono. Porque qualquer um pode entrar. Isso falando no lado espiritual. E o maior ladrão que existe não é aquele que entra na sua casa pela porta ou pela janela e rouba o seu eletrodoméstico ou rouba o seu dinheiro. O maior ladrão é o inimigo da nossa alma, que rouba a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa esperança e que rouba a nossa salvação. Então nessa noite é noite de vitória e é noite de você reconstruir os muros da sua vida, para que a vitória seja plena, para que o milagre que você precise, você saia daqui hoje levando ele para a sua casa. Amém. Ali, então Neemias colocou no seu coração de orar e jejuar. E ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo, pela minha nação. Não posso ficar aqui comendo do bom e do melhor no palácio, servindo o rei, enquanto a minha nação perece. E a Bíblia diz que ele orou e jejuou, e um dia ele chegou diante do rei para servir o rei. E quando ele pegou aquele copo e serviu ali o vinho para o rei olhou para ele e falou: Neemias, o que aconteceu com você? Você está triste, o teu semblante está triste. Ele falou: olha, rei, mas como posso eu estar feliz se o meu povo lá está desprotegido? Como posso ficar aqui feliz nesse palácio com todas as fortalezas, com todos os muros, se o meu povo perece? Meu Deus. E nesse momento o Senhor Deus está te convidando a fazer uma meditação na sua vida, na cidade que é a sua vida, e ver como estão os teus muros, se a tua cidade está protegida, e se o teu inimigo não está tentando entrar por alguma brecha, se de repente no teu muro algum tijolo caiu, ou se tem algum tijolo trincado, e ali fez uma fenda e o inimigo tem entrado na sua vida. E aquele rei se comoveu, já era Deus trabalhando em prol de Neemias, porque quando nós nos colocamos a orar e a jejuar e a buscar ao Deus dos céus, Deus nos responde, porque Deus é fiel. Assim como o testemunho que nós ouvimos, a irmã contando aqui do seu filho, Deus pode fazer muito mais na sua vida, assim como fez na vida da irmã. Deus
precisar, você vai para Jerusalém como meu representante e meu governador. Vai lá e reconstrói os muros. Nessa noite, o grande rei Jesus, o Senhor dos Senhores, está aqui. E Ele deu cartas, e deu ordem aos seus anjos para que você possa reconstruir os muros da sua vida, para que você tenha vitória, para que você seja uma pessoa abençoada, para que o seu lar seja restaurado, a porta de emprego que você precisa seja aberta, porque Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia. E Neemias partiu, e ele partiu ali como mandado do rei. Mas eu passei a meditar e observei uma coisa importante, que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não fez nenhuma faixa, não colocou nenhum carro de som, dizendo: olha povo, eu vim para reconstruir o muro. Povo, eu vim aqui com a ordem do rei, e eu vou reconstruir o muro. Ele teve uma atitude importante que você deve fazer, você deve tomar também na sua vida. Nós devemos tomar, porque tem momentos que nós temos que parar, na verdade, pastor Ronildo, e fazer uma reflexão de como nós estamos caminhando, como está a nossa vida, como está o chamado que Deus tem. Será que nós estamos cumprindo aquilo que realmente Deus quer para nós? Será que o caminho que nós estamos trilhando vai nos levar para o propósito de Deus na nossa vida? Ou se no dia do arrebatamento nós vamos subir? Porque de nada adianta você vir para toda quarta-feira para os cultos, vir campanhas, vir nas orações, estar aqui no dia do arrebatamento, no soar da trombeta, você não subir. Porque a nossa maior promessa é morar com Jesus no céu. Aleluia. E Neemias tomou uma atitude interessante que me chamou a atenção, a qual eu tenho aplicado na minha vida, e te digo nessa noite, aplique na sua. Porque quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou em silêncio, ele não fez alarde, ele não falou para ninguém, ele não contou para ninguém o seu projeto, ele não contou o que ele foi fazer naquela cidade. Mas ele foi espiar, ele foi olhar como estavam os muros. Ele foi olhar. E assim, não é, pastor? Às vezes nós estamos tão felizes que Deus nos dá um projeto, Deus nos dá um sonho, e nós saímos contando para todo mundo. Mas aí quando nós contamos, nem todos entendem. E é onde nós nos frustramos e deixamos de realizar o projeto que Deus tem na nossa vida. Há um versículo no Salmo 25, versículo 14, que diz assim: que o temor do Senhor, aqueles que têm temor têm que ter segredo com Ele. E nós temos que ter segredo com Deus. E Neemias chegou ali e começou a olhar. E ele entrou por todas as portas das ovelhas, as portas que os reis entravam. Ele entrou ali pelo vale, ficou olhando e foi fazendo uma menção de como estava o estado daquele muro. Por certo, ali projetando como ele ia fazer, quanto ele ia gastar, como faria. Ele fez ali um projeto. E ele olhou que os muros realmente estavam fendidos, as portas estavam queimadas a fogo e tinha muito entulho. Isso está lá escrito, você pode ler. E ele não poderia fazer nada sem primeiro tirar os entulhos. Se ele não tirasse aqueles entulhos, como ele começaria uma grande obra? E Deus tem um projeto na sua vida, mas Deus só vai cumprir se você tirar os entulhos que estão na porta da tua cidade. O teu muro, ele está fendido, mas ele precisa ser limpo primeiro, ser tratado, para que Deus possa cumprir as promessas que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos tirar os entulhos da nossa vida. E eu pensei: Deus, mas quais são os entulhos? E são muitos, mas alguns que eu quero falar contigo, alguns que abrem as brechas no nosso muro para que o inimigo da nossa alma entre. São as mágoas, são as tristezas, são as decepções, são as frustrações e muitas mais. E é necessário fazer uma limpeza primeiro. Nessa noite Deus quer ter um tratamento com algumas vidas aqui. Deus quer dar vitória. Tem pessoas aqui que precisam ser abençoadas, mas precisam se conscientizar primeiro que o seu muro está quebrado, que o seu muro precisa de reparo. Quando Elias ali profetizou para Acabe que não choveria, e Deus cumpriu. E quando Deus ali usou ele para profetizar e cumpriu todas
as coisas. Mas o que ele fez? Ele chamou todos os profetas de Baal e subiram ali ao Monte Carmelo, e ali eles começaram a clamar a Deus. Mas Elias precisava que o fogo do céu caísse como sinal que Deus era com ele. Mas ele fez uma coisa importante primeiro. Para que o fogo caísse, que todo aquele povo, também os seus inimigos, vissem que ele era homem de Deus, ele precisou reparar o altar. Foi preciso que ele reparasse o altar. Então, na tua vida, meu amado, é preciso que o altar seja restaurado. É preciso que você tire os entulhos. É preciso que você limpe o seu coração, para que você possa viver uma vida cristã plena. É preciso que haja perdão. É preciso que haja sinceridade, coração contrito, e que você possa chegar na igreja com o objetivo de primeiramente adorar a Deus e depois ser abençoado. Adorar a Deus. O salmista Davi disse: Deus, se tu precisasse de sacrifício, eu te daria a todos, mas o Senhor precisa de um coração contrito e quebrantado. Quebrante nessa noite. Não perca o seu tempo somente sentado aí me ouvindo falar, ou analisando o culto, ou será que o pastor está recebendo ou não a mensagem? Porque tem crentes que fazem isso, né? Ficam ali sentados, olhando para a direita e para a esquerda e perdem a bênção, e depois culpam a Deus. Deus não é culpado, meu irmão, das suas frustrações. Deus não é culpado se você ainda não prosseguiu, se você ainda está no meio do caminho. Mas toma uma atitude nessa noite, porque Deus só faz o impossível por você. E o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Ramanasto e tira os entulhos da sua vida. Aleluias! Neemias não começou nada, nem um tijolinho ele colocou ali, sem primeiro fazer uma limpeza, fazer uma vistoria. Como está o teu muro nessa noite? A sua vida é a sua cidade. Uma nação, uma cidade sem proteção, ela está desprotegida à mercê dos inimigos. E como está a sua vida? Como você tem agido? Como tem sido o seu proceder? Vivemos dias que tudo está bom, nada faz mal, principalmente a nossa juventude, os nossos jovens, tudo é normal. E eu sempre digo, hoje os jovens são felizes e não sabem valorizar o que eles têm. Mas saiba que para Deus é preciso uma vida santificada, que o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus em adoração, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E a maior decisão, jovens, que vocês têm que tomar na sua vida é servir a Deus de corpo, alma e coração. Essa história é só o coração? Não. Você tem que dar testemunho vivo que Deus é na sua vida. Aleluia. Após aquela inspeção, após ele concluiu toda aquela inspeção, aí ele falou: olha, agora sim eu vou colocar a mão à obra. Eu creio que ele já previu como que ele ia fazer para tirar os entulhos, como que ele faria, por onde começaria. Aí ele anunciou: eu vim para construir os muros. Chamou ali os governantes daquele lugar, os maiores, os nobres, se reuniu e falou ali o seu projeto, falou: olha, eu tenho cartas do rei, tenho autorização. E eles falaram: olha, nós vamos te ajudar. Eis-nos aqui, nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos reerguer. Nessa noite, toma essa atitude como aquele povo tomou e diga: Deus, eu vou reerguer os muros da minha vida. Deus, eu vou reerguer os muros do meu ministério. Deus, eu vou reerguer, eu vou fazer a minha parte. E eles começaram aquela obra. Mas saiba que toda decisão tem uma consequência.
tanto boa como ruim. E quando nós decidimos e nos levantamos, aí sim vem as adversidades, aí vem os inimigos. Porque quando Sanbalat e Tobias ficaram sabendo que eles eram ali os governantes daquele lugar, eles viram o que ia acontecer e eles não queriam. Quando eles souberam que Neemias estava decidido a reconstruir os muros, eles começaram a intimidar, eles começaram a mandar recado, eles começaram a fazer de tudo para que Jeremias desistisse, melhor, Neemias desistisse. Mas diz a Bíblia que quando eles mandaram, falaram: ora Neemias, desce daí, queremos falar com você. Neemias falou assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. E que nesta noite você possa dizer para todos os inimigos que te rodeiam: eu estou fazendo uma grande obra, a minha vida é uma grande obra, eu não posso descer. Estou reconstruindo os muros da minha vida, estou arrumando o meu altar. Toma essa atitude como aquele povo tomou e diga: Deus, eu vou reerguer os muros da minha vida. Deus, eu vou reerguer os muros do meu ministério. Deus, eu vou reerguer, eu vou fazer a minha parte. E eles começaram aquela obra. Mas saiba que toda decisão tem uma consequência, tanto boa como ruim. E quando nós decidimos e nos levantamos, aí sim vem as adversidades, aí vem os inimigos. Porque quando Sanbalat e Tobias ficaram sabendo que eles eram ali os governantes daquele lugar, eles viram o que ia acontecer e eles não queriam. Quando eles souberam que Neemias estava decidido a reconstruir os muros, eles começaram a intimidar, eles começaram a mandar recado, eles começaram a fazer de tudo para que Jeremias desistisse, melhor, Neemias desistisse. Mas diz a Bíblia que quando eles mandaram, falaram: ora Neemias, desce daí, queremos falar com você. Neemias falou assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. E que nesta noite você possa dizer para todos os inimigos que te rodeiam: eu estou fazendo uma grande obra, a minha vida é uma grande obra, eu não posso descer. Estou reconstruindo os muros da minha vida, estou arrumando o meu altar, porque eu quero cumprir o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. Você não foi chamado apenas para vir nos cultos de quarta-feira e fazer a campanha, mas você foi chamado para testemunhar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Você foi chamado para ganhar mais almas, para convidar, para testemunhar, porque Deus, quando Ele faz as coisas boas na nossa vida, quando Ele muda a nossa vida, nós temos que contar, temos que dizer aos demais. Não podemos ser egoístas e querer só para nós as bênçãos do Senhor, porque pastor ele cuida de ovelha, e quem gera ovelhas são ovelhas. Aleluia. E ali Neemias não se abalou. E há um versículo que me chamou a atenção, porque diz assim, que eles continuaram, e como ali começou, os inimigos se multiplicaram, eles trabalhavam. Pastor Ronildo, imagina lá o senhor com a pá lá naquela colher que fala, né? Ali colocando a massa, colocando o tijolo com uma mão e com a outra mão uma arma. Porque foi assim que eles construíram o muro, não foi? Eles estavam com uma mão segurando a arma, porque se os seus inimigos viessem ali, eles estavam prontos para batalhar. E qual é a arma que você tem na sua mão para vencer os seus inimigos? E quem são os seus inimigos? Alguns dos inimigos mais comuns dos nossos dias é o desânimo. Quando nós decidimos a tomar uma atitude e mudar de vida, um dos primeiros inimigos que aparece na nossa porta é o desânimo. É a falta de fé, a falta de confiança. Quantas vezes você veio aqui na frente e o pastor orou, te ungiu, e você falou: mas será que vai acontecer? Mas será mesmo? Não, você precisa crer. Precisa crer, porque Deus age segundo a nossa fé. Nós temos que crer que Deus é fiel para responder a nossa oração, que Jesus cura, que Jesus salva com convicção, e sempre estar armados. E quais são as armas que o Senhor nos deu?
teu, é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra de Deus, é uma vida de santificação para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Deus tem vitória nessa noite. Aleluia. As dificuldades, as circunstâncias, todas essas, elas também são inimigos da nossa fé, são inimigos para a reconstrução dos nossos muros, porque de repente nós pensamos, eu não vou conseguir. A inferioridade. Quantas vezes nos sentimos inferior diante daquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou a falta de reconhecimento, falta de valorização, a depressão. E tudo isso é causado por quem? Por demônios que são enviados pelo inimigo da nossa alma para nos tirar do foco, nos tirar da promessa, do caminho da promessa. Mas saiba que se você começou a sua campanha, eu não sei se você está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta ou na última semana, saiba que desde o primeiro dia Deus registrou, Deus ouviu e se levantou e disse: vai, anjo, e leva a bênção para o meu filho. Assim como aconteceu com Daniel orou 21 dias. No primeiro dia Deus enviou a resposta, mas o anjo encontrou ali os inimigos no caminho, e foi preciso, como um hino que foi cantado aqui, foi preciso que um arcanjo viesse e lutasse. Então existe uma guerra, nós vivemos dias de guerra, e nós precisamos estar armados com as armas que o Senhor nos deixou, que é a oração, que é o jejum, a santificação, buscar a Deus, ser sincero diante de Deus, para que Ele possa nos abençoar. Meu irmão e minha irmã, a primeira pessoa interessada que os teus sonhos se realizem, não é nem seu pai nem sua mãe, não é nem você mesmo, mas é Deus. Aquele que acredita em você é Deus. Não fique esperando que o fulano Beltrano te reconheça ou acredite nos teus sonhos, mas se Deus acreditar, Ele move os céus e a terra para te abençoar. Quando Deus acredita em nós, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho, e Ele envia a providência, Ele envia o socorro, Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar a roupa e o calçado, desde que nós venhamos e tomamos uma posição diante dEle. Quando nós tomamos uma posição e falamos: Deus, eu vou reconstruir os meus muros, Deus, eu vou reconstruir o meu altar, pode estar certo que as lutas vão aumentar. Pode estar certo. Um dia chegou uma irmã na minha casa chorando e disse assim: olha, não me disseram que ser crente era assim, não me disseram que tinha tanta luta. Falei: não, realmente a nossa vida cristã é uma vida de batalha, mas ela vale a pena. Vale a pena. Como um hino que diz assim: porque sofrer contigo, mesmo que eu tenha que chorar, mas eu continuo te servindo. Mesmo que você tenha que chorar, continue firme no teu propósito e buscando a Deus. Reconstrua o teu muro. Reconstrua o teu muro nessa noite. Se você precisa pedir perdão para alguém, vai e peça. Não é feio, não é se humilhar, não, é conquistar a vitória para a sua vida. Costumo dizer que aquilo que não nos custa nada não é valorizado. Aquilo que não custa, se essa água aqui não me custou nada, eu posso jogar ela, mas se eu paguei caro por ela, eu vou cuidar dela. E Jesus, Ele pagou muito caro pela sua vida. Ele pagou o preço de sangue, e Ele quer que você cuide. Ele já te deu as armas, então lute e reconstrua. E diz a Bíblia que Neemias não deixou se abater, nem ali o povo que estavam com eles, mas eles reconstruíram o muro. E todos os seus inimigos viram e poderam dizer: realmente Deus era com eles. Aleluia. Realmente eles fizeram, sem muitas condições, eles fizeram. Eles não olharam nem para a direita nem para a esquerda, mas eles foram firmes no foco de reconstruir, porque Neemias tinha uma convicção: eu vim lá da Pérsia, foi para reconstruir o muro. Eu não vim aqui para fazer mais nada, eu vim aqui para reconstruir o muro. E nessa noite se posicione e diga: Deus, eu estou aqui porque eu preciso da minha vitória. Deus, eu vou fazer o que for possível, o que eu tenho que fazer
para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor mude a minha vida. Porque Deus, Ele quer mudança de vida. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos uma vida cristã alegre, que nós alcancemos as vitórias que Ele tem para nós. E o ministério que o Senhor te deu, lute pelo ministério, pregue a palavra. Se você cante, não venha cantar de qualquer jeito, mas tire um tempo, ensaie, se prepare, e Deus vai fazer o impossível por você. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, e quando nós nos colocamos diante dEle, dizendo: Deus, eu vou te servir, seja qual for as consequências. Deus, eu vou reconstruir o meu muro. Deus faz o impossível. Deus só faz o que é possível. Nessa noite eu te convido, você, a buscar a Deus de coração. Eu te convido, você, a fazer uma reflexão. É uma mensagem de reflexão nessa noite, porque Deus tem bênção e tem vitórias para você. A campanha que você está fazendo não é à toa. Deus vai te abençoar, mas se posicione, faça como Elias, repare o seu altar, e você vai ver as bênçãos do Senhor vindo na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Estarei fazendo uma oração, orando pela sua vida. E se a mensagem tocou em você, porque eu não adianta dizer assim: aqui não tem ninguém assim, não. Porque se Deus nos trouxe aqui para falar essa mensagem, porque tem vidas que precisam. Se Deus nos trouxe aqui para falar que a necessidade de reconstruir o muro, é porque muros precisam ser reconstruídos. E se você precisa reconstruir o seu muro, venha aqui na frente. Venha na frente, o pastor Ronildo vai estar orando, nós vamos estar abençoando a sua vida, e Deus vai mudar a sua situação. Aleluia.